caminho para o IOF, um caminho para o imposto de renda, a isenção para quem ganha até 5 mil. E, diferente, surpreendendo, quem apresenta esse caminho é o presidente, ex-presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Que solução é essa, Osmando? Exatamente, Ananias. A gente tem um histórico recente do presidente Arthur Lira, comandante da Câmara dos Deputados, e dos enfrentamentos, dos conflitos que ele estabeleceu com o governo federal, sobretudo em decorrência do volume que alcançou a prática das emendas orçamentárias e o orçamento secreto, os conflitos que foram estabelecidos a partir daí com o presidente do Supremo Tribunal Federal e depois com o ministro Flávio Dino. E a gente viu há cerca de 15 dias a Câmara dos Deputados derrubar um decreto presidencial que estabelecia taxação ao IOF, aquelas movimentações financeiras de altos valores feitas pelo grande mercado financeiro nacional nas relações com o exterior, inclusive com os dividendos das empresas, e quando se esperava, depois de um acordo que isso fosse aprovado, o presidente Hugo Mota, naturalmente influenciado pela Faria Lima, pelo grande capital e pelo Centrão, sobretudo pelo Centrão, a gente acompanha aqui o que disse várias vezes, por exemplo, o senador Ciro Nogueira em relação a isso, derrubou o decreto do presidente da República e na mesma noite o Senado Federal confirmou a decisão da Câmara. Pois bem, isso gerou um tumulto enorme e todas as atenções se voltaram para a Câmara dos Deputados, onde o deputado Arthur Lira é o relator daquela PEC da isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até 5 mil reais por mês. Ele já vinha sinalizando de que era favorável à aprovação da isenção, mas o X da questão estava de onde tirar os recursos para cobrir a renúncia fiscal que o governo teria com a isenção do imposto de renda. E ele volta-se para a própria PEC presidencial, que pede taxação de 10% sobre aquelas grandes fortunas, no universo mais ou menos de 141 mil pessoas no Brasil, que têm rendas de anual acima de 1.200.000 reais. Então, são grandes rendas, grandes fortunas, que não envolve taxação de pessoas comuns, de pequeno empreendedor, do comerciante da rua, não envolve nada disso. Tudo que a oposição inventa em relação a isso é falácia para tentar impedir que as pessoas tenham a isenção do imposto de renda, o que tem um impacto político. Travou, Osmando. A gente vai restabelecer o sinal, mas eu vou aproveitar essa pausa, porque aqui a gente tem que explicar a política para você. A gente vai trazer da forma bem didática, simples, porque a área econômica de fato é complexa, mas objetiva, para você entender de uma vez por todas esse impacto na sua vida, desse confronto entre a Câmara e o governo, no que diz respeito o Osmando já voltou, no que diz respeito ao IOF, Imposto de Renda. O Osmando vai concluir e na volta eu completo. Vai lá, Osmando. Então, o Arthur Lira se voltou para a própria PEC que o governo mandou e que pede 10% de taxação sobre as grandes fortunas e notou o seguinte, nos cálculos que ele fez lá com a sua equipe, ele descobriu que para 2026, que é quando passaria a ter vigência a isenção do imposto de renda, o governo precisaria de 25,8 bilhões de reais. Isso daria para compensar a isenção. E que
os 10% sobre aquele universo que o governo pretende tributar renderia 34 bilhões de reais. Então, há diferença de cerca de 9 bilhões que ele enxerga aí e que, por isso, qual é a solução que ele está encontrando, está sugerindo e que eu acho que está próxima de ser fechada, é que essa taxação, ao invés de 10, baixe para 9, se não der para fechar na conta da cobertura, baixa para 8 ou baixa para 9. Então, a discussão, neste momento, é que a taxação, ao invés de 10, baixe para 9 ou para 8%, o que daria para compensar a isenção fiscal. Isso é uma notícia boa, partindo exatamente de uma pessoa que teve enfrentamentos muito sérios com o governo, e isso pode até desanuviar de tal forma que a questão do IOF, que é constitucional e que está dependendo de uma decisão do Supremo, volte a ser apreciada e modificada dentro da Câmara dos Deputados.